80 mil pessoas no estádio, mais de meio bilhão assistindo pela televisão e no palco só uma mulher com um violão na mão. Nada de bailarino, nada de produção exagerada, nada daquele excesso típico dos anos 80. Era só Tracy Chapman em Wembley, cantando baixo, quase como quem conversa. E funcionou tão bem que por alguns minutos parecia que o mundo inteiro tinha parado para ouvir. Enquanto o synth pop dominava rádio, TV e parada musical, Tracy apareceu fazendo exatamente o contrário de todo mundo. O primeiro disco dela era acústico, direto e cheio de músicas falando sobre pobreza, racismo, desigualdade, violência doméstica e gente tentando sobreviver sem muito glamour pelo caminho. E mesmo parecendo completamente fora da lógica comercial da época, o álbum virou um fenômeno mundial. O mais improvável é que Tracy não tinha perfil de estrela pop. Era tímida, recém-formada em antropologia e carregava um jeito reservado que batia de frente com toda aquela estética espalhafatosa dos anos 80. Mas bastaram um violão, algumas letras muito sinceras e uma voz carregada de verdade para ela transformar o próprio disco de estreia em um dos álbuns mais importantes daquela década. Hoje a Vinilteca vai mergulhar na história desse disco, entender como essas músicas nasceram e acompanhar o caminho que levou Tracy Chapman praticamente sozinha com o violão a virar um fenômeno mundial. Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. A Tracy Chapman nasceu em 1964 em Cleveland, uma cidade que naquela época parecia viver um curto-circuito o tempo inteiro. Tinha crise econômica, tensão racial, greve, incêndio, bairro abandonado e um clima pesado que fez muita gente apelidar o lugar de Cidade das Bombas. Foi ali no meio desse cenário meio duro demais para qualquer criança que a mãe dela, Hazel, criou a Tracy, a irmã, praticamente sozinha. E a música entrou cedo na vida dela, bem cedo mesmo. Com 3 anos, a Tracy ganhou um ukulele da mãe e dali pra frente a coisa foi acontecendo naturalmente. Aos 8 já estava no violão, escrevendo música e absorvendo tudo que aparecia pela frente. Ela adorava um programa country chamado Hee Haw, enquanto em casa tocava jazz, gospel, soul, um pouco de tudo. Mahalia Jackson, Curtis Mayfield, Sly Stone, aquela mistura foi moldando o ouvido dela sem ninguém perceber direito. E antes mesmo de virar adulta, a Tracy já escrevia sobre o lugar onde vivia. Aos 14 anos ela compôs uma música chamada Cleveland 78, praticamente transformando a própria cidade em personagem. Mesmo convivendo com racismo e bullying desde cedo, Tracy conseguiu uma bolsa de estudos que mudou completamente o rumo da vida dela. Primeiro foi para um internato em Connecticut e depois entrou na Tufts University, onde estudou antropologia. Só que quando fazia faculdade, ela também construía outra rotina paralela. Tocava em praça, metrô, café, esquina, Harvard Square, qualquer lugar onde deixassem um violão ligado no mundo. Foi nessa época também que ela gravou as primeiras demos na rádio da universidade, quase sem imaginar o tamanho que aquelas músicas iam ganhar depois. A descoberta da Tracy também tem um quê de filme universitário dos anos 80. Em 87, um estudante chamado Brian Koppelman ouviu comentários sobre uma cantora incrível que estava tocando num café do campus da Tufts. Ele foi assistir ali sem expectativa e saiu de lá completamente obcecado. Parecia uma epifania mesmo, porque a Tracy chamava atenção imediatamente sem precisar fazer esforço nenhum. Era a voz, a presença quieta, as letras. Tinha alguma coisa ali que não parecia igual ao resto. O Brian então comentou com ela que o pai dele, Charles Koppelman, trabalhava na indústria musical e talvez pudesse ajudar. A Tracy basicamente reagiu com aquele jeito de quem pensa, tá bom então, né?
Só que o garoto continuou aparecendo em todos os shows, até descobrir que existiam umas demos gravadas na rádio da faculdade só para registrar direitos autorais. Entre as fitas estava Talking About a Revolution, e aí ele fez aquela famosa pegada emprestada, estratégica, e levou tudo pro pai ouvir. Quando o pai dele escutou as músicas, entendeu na hora que tinha algo especial acontecendo ali. Pouco tempo depois ele foi conhecer a Tracy pessoalmente e logo veio o contrato com a Elektra Records. O mais curioso é que ela mesma nunca acreditou muito que conseguiria espaço, numa grande gravadora, cantando músicas tão políticas e tão diferentes do que fazia sucesso naquele momento. Só que era justamente essa sinceridade toda que acabava chamando a atenção. Quando a Tracy assinou com a gravadora, parece que abriu ali uma torneira criativa. Ela começou a escrever sem parar, cheia de ideias, só que existia um pequeno problema. Quase ninguém da indústria entendia o que fazer com aquele som. Os anos 80 estavam completamente mergulhados em synth pop, bateria eletrônica e produção gigantesca. A demo de Talking About Revolution passava de mão em mão e a reação era quase sempre parecida. Todo mundo reconhecia que era boa, mas ninguém achava comercial o suficiente. A própria Tracy disse depois que o primeiro disco dela quase não aconteceu. O produtor escolhido inicialmente morreu num acidente de carro, a gravadora colocou outra pessoa no lugar e as primeiras gravações ficaram exatamente do jeito que ela odiava. Exageradas, pesadas, cheias de produção, tentando transformar aquelas músicas em algo que elas não eram. A sorte virou quando apareceu David Kershenbaum. Ele já procurava um projeto mais acústico, mais humano, Alguma coisa que fugisse daquela overdose de sintetizador que dominava tudo. E o pensamento dele batia perfeitamente com o da Tracy. Ela queria as músicas simples, diretas e sem maquiagem. Nada de produção atropelando letra, Aquele exagero. Nada de empilhar efeitos só porque o mercado mandava. O Kershenbaum entendeu isso imediatamente. Ele queria garantir que a Tracy estivesse sempre no centro de tudo, Tanto na parte musical quanto na mensagem das músicas. E foi exatamente isso que aconteceu. O disco passou a ser construído ao redor dela e não ao contrário. As gravações aconteceram no estúdio do próprio Kershenbaum em Hollywood e depois de toda aquela turbulência inicial, o álbum acabou ficando pronto rápido, em cerca de 8 semanas. A ideia era preservar ao máximo a essência das demos originais, tanto que quase todas as músicas já existiam antes mesmo do contrato com a gravadora. A exceção foi Fast Car, que apareceu mais perto do fim do processo, e segundo o próprio produtor, bastou ouvir uma vez para perceber que aquela música tinha alguma coisa diferente. O mais interessante é que a Tracy nunca precisou complicar as coisas para causar impacto. As músicas dela falavam de pobreza, violência, solidão, racismo, desigualdade, amor e frustração de um jeito muito direto, quase que conversando com quem estava ouvindo. Sem metáfora demais, sem floreio tentando parecer inteligente. Era tudo muito humano. E talvez tenha sido justamente isso que fez aquele disco soar tão diferente no meio dos anos 80. A Cleveland da infância dela praticamente atravessava o disco inteiro. No fim das contas, o David Kershenbaum resumiu bem o momento. O público estava procurando exatamente aquele tipo de música, só que ainda não sabia disso. E quando o álbum finalmente saiu em abril de 1988, tudo pareceu se encaixar naturalmente. O disco chegou quieto, sem estardalhaço, mas rapidamente virou uma referência gigantesca. E muito desse impacto vem da própria presença da Tracy em praticamente tudo ali dentro. Além de cantar todas as faixas, ela toca violão acústico em boa parte do álbum, aparece na guitarra elétrica, participa da percussão e conduz o disco inteiro com aquele estilo minimalista que virou marca registrada dela. Ela estava indo contra a maré, O restante da banda também ajuda a construir esse clima mais orgânico do álbum. E no meio desse time todo ainda apareceu um brasileiro que muita gente talvez nem imagine. O percussionista Paulinho da Costa, que já estava espalhando seu talento por metade da música pop mundial naquela época.
A direção de arte do primeiro álbum de Tracy Chapman foi assinada por Karen Bobolt, enquanto a fotografia ficou a cargo de Matt Maherin, artista que teria papel fundamental na construção da identidade visual do disco. E faz sentido, Maherin sempre trabalhou com imagens carregadas de contraste, textura emocional e um certo sentimento de melancolia urbana. Não por acaso, a capa de Tracy Chapman parece menos uma peça publicitária e mais um retrato humano capturado num instante ali de silêncio. O trabalho dele ajuda a transformar a imagem de Tracy em algo quase simbólico. Não é apenas a fotografia de uma cantora em início de carreira, é como se a capa apresentasse uma personagem atravessada pelo próprio mundo que canta. A iluminação dura, as sombras profundas e o enquadramento fechado, criam uma sensação de peso emocional que conversa diretamente com as músicas. Em vez de transformar Tracy Chapman em produto, a arte reforça sua autenticidade. E talvez esteja aí um dos grandes segredos dessa capa, Ela não tenta seduzir o espectador pelo espetáculo. Ela chama atenção pela honestidade. Num fim de década marcado por cores fluorescentes, superproduções, imagens hiperpolidas, aquele retrato em preto e branco parecia quase um manifesto silencioso, pendurado na vitrine das lojas de discos. Essa aqui é a capa do disco Tracy Chapman, lançado em 1988. Essa imagem aqui é muito famosa, É muito famosa, principalmente naqueles anos 80. Foi uma capa simples, como a gente falou, todo o conceito, mas ela chamou muita atenção. Sabe aquelas capas que viram ícones pop? Pois é, essa foto aqui da Tracy Chapman, que é super simples, E que fala muito sobre o estado de espírito do disco, das músicas que a gente vai ouvir quando a gente colocar o vinil lá e colocar a agulha na vitrola, É introspectivo, Como se ela provocasse uma reflexão na gente. Com certeza. E aí aqui dentro, deixa eu mostrar a arte pra vocês. Tem um encarte onde tem uma outra versão da foto. Aqui ela já tá sorrindo, tá vendo? Na outra ela tá mais cabisbaixa, aqui ela já tá sorrindo. E é o mesmo enquadramento, É a mesma coisa. Parece que foi as duas tiradas em sequência. Opa, cadê? Aqui. Olha só. Aqui estão as letras das músicas, nesse mesmo tom sépia, A gente falou preto e branco, mas não é nem preto e branco, é um tom sépia, E aí, aqui tem a contracapa, que é simples, é preta, só com os nomes das músicas. E aí mostrar pra vocês o disco, que tem o logo da Elektra, que é a gravadora que lançou o disco dela, olha só. Mas bora lá, conhecer todas as músicas, relembrar todas as músicas que estão presentes nesse clássico aqui da música americana. Don't you know? Talking about a revolution. Talking About Revolution, com seus 2 minutos e 40 segundos, é aquele tipo de faixa que parece simples na primeira audição, mas carrega um peso histórico enorme. Lançada como o segundo single do álbum de estreia de Tracy Chapman, essa canção já fazia parte do repertório da Tracy muito antes de qualquer contrato com gravadora. Ela apresentava nos shows da universidade quando ainda era estudante e sequer imaginava que se tornaria uma das vozes mais potentes do folk contemporâneo. Mesmo construída de maneira leve, praticamente sustentada por violão e voz, a música transmite uma sensação de urgência silenciosa. É quase um sussurro de esperança lançado contra o barulho das injustiças sociais. Tracy escreveu a canção aos 16 anos, o que torna ainda tudo mais impressionante. Alguém tão jovem conseguindo captar com tanta precisão o sentimento de pessoas cansadas de esperar, cansadas das promessas nunca cumpridas, do abandono e da desigualdade. Em plena era Reagan e Thatcher, marcada por um discurso otimista de prosperidade econômica que escondia desigualdades profundas, Talking About a Revolution surgiu como um contraponto necessário. Era uma mensagem simples, direta e desconfortável para quem preferia acreditar que tudo estava funcionando.
A Tracy fala sobre gente que espera promoções que nunca chegam, que trabalha o dobro para receber metade, que vive permanentemente à margem, mas ainda assim anuncia que a virada está vindo. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Depois da abertura eletrizante do álbum, é quase poético que justamente Fast Car, a música mais conhecida de Tracy Chapman, apareça como a sequência natural. Ela chega devagar, quase tímida, carregando aquele sonho de fuga que qualquer pessoa que já viveu uma situação apertada reconhece imediatamente. A canção é esse lugar estranho, onde tristeza e esperança convivem ao mesmo tempo. Os versos têm um clima grave, quase sussurrado, mas de repente desembocam num refrão tão melancólico e tão doce que parece puxar a gente de volta para alguma lembrança antiga. Sabe, um tempo em que o futuro parecia menos pesado e menos assustador. Fast Car foi o primeiro single da carreira dela. Chegou ao 6º lugar da Billboard Hot 100 e ajudou a levar o álbum ao topo da Billboard 200. Em 89, a faixa recebeu 3 indicações ao Grammy: Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina, categoria que a Tracy venceu. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says, body. Mas Fast Car realmente explodiu depois da apresentação de Tracy no histórico show em homenagem aos 70 anos de Nelson Mandela, realizado no estádio de Wembley em junho de 88. Ela estava escalada para cantar apenas algumas músicas no começo do evento. Só que pouco antes da entrada de Stevie Wonder, uma das atrações aí mais aguardadas daquela noite, o disquete com os sons do teclado dele desapareceu. Foi um caos total nos bastidores e aí alguém tomou uma decisão de última hora: chamar Tracy Chapman novamente ao palco. Sozinha, com um violão e um microfone, Tracy canta Fast Car para mais de 80 mil pessoas no estádio e centenas de milhões assistindo pela televisão no mundo inteiro. Sem efeitos, sem grande produção, sem preparação. E ainda assim, ela consegue silenciar o Wembley inteiro. Fast Car fala sobre uma mulher da classe trabalhadora tentando escapar do ciclo da pobreza, embalada por um folk rock suave que nunca pesa a mão, mas acerta em cheio. A cantora já explicou que a música não é literalmente autobiográfica, mas nasceu das observações que ela fazia crescendo em Cleveland. Mães solteiras, famílias trabalhando até a exaustão e gente esperando que em algum momento a vida finalmente melhorasse. É uma história sobre um casal tentando construir uma vida juntos e enfrentando desafios. Across the lines. Tracy Chapman entrega agora Cross the Lines, uma faixa de pouco mais de 3 minutos que soa como um filme inteiro acontecendo dentro de um violão. Somos levados para uma cidade partida ao meio, onde bairros, pontes e trilhos funcionam como fronteiras invisíveis e violentas entre pessoas brancas e negras. A inspiração veio de um caso real. Uma garota negra foi agredida por um homem branco e, como tantas vezes acontece, a culpa acabou recaindo sobre quem sofreu a violência. Nessa faixa, esse episódio vira um retrato duro, quase documental, da tensão racial nos Estados Unidos. As divisões raciais descritas por Tracy não são apenas geográficas, são históricas, psicológicas e sociais. E talvez o mais impressionante seja justamente a ausência de teatralidade. Ela não dramatiza o horror, apenas aponta para ele com a precisão de quem sabe que certas feridas nunca chegam a cicatrizar. A música acompanha um ciclo brutal. A agressão contra uma garota negra, a distorção da narrativa pela imprensa, o crescimento da revolta nas ruas e, por fim, a explosão da violência. Last night I heard the screaming, loud voices behind. Behind the Wall é completamente a capela, e isso cria uma tensão imediata. Só uma voz narrando uma história que muita gente preferia fingir que não escuta. A Tracy canta como se fosse uma vizinha ouvindo mais uma vez os gritos vindos do apartamento ao lado. Os episódios se repetem tanto que já parecem parte da rotina, e isso por si só já diz muito.
Aquilo não é um acidente isolado, é um ciclo de violência, né? Entre um verso e outro, ela deixa o ar suspenso. E a sensação é de estar parado naquele corredor escuro, ouvindo tudo através da parede. E então chega uma das partes mais dolorosas da canção. Não vai adiantar nada ligar, a polícia sempre chega atrasada, se é que eles virão. A música fala sobre violência doméstica, mas também sobre negligência institucional, omissão e normalização do sofrimento. Sobre uma sociedade inteira que aprendeu a tratar aquilo como problema de casal. E impressiona pensar que ela escreveu essa música em 1983, ainda estudante da Tufts University, tocando em cafés e nas ruas para quem estivesse disposto a parar e ouvir. Quando a polícia finalmente aparece, tudo fica ainda mais angustiante. Os oficiais dizem que não podem interferir em assuntos domésticos entre um homem e a sua esposa e simplesmente vão embora, deixando a vítima sozinha em lágrimas. Last night I heard the screaming, loud voices behind. Bom, continuando a história da letra, na noite seguinte os gritos param. E esse silêncio repentino é pior que qualquer barulho. Uma ambulância aparece, um policial afirma ironicamente que está ali para manter a paz e Tracy não precisa explicar mais nada, né? A tragédia já aconteceu antes mesmo da música terminar. Sorry. Baby Can I Hold You, lançada como terceiro single em outubro de 88, parece quase um estudo sobre algo que deveria ser simples, mas que muita gente simplesmente não consegue fazer. Pedir desculpas, admitir amor, dizer o que sente. A Tracy Chapman transforma essas pequenas palavras difíceis numa confissão inteira. Curiosamente, embora hoje seja uma das músicas mais lembradas aí do repertório dela, Baby Can I Hold You não teve um desempenho explosivo nos Estados Unidos naquele momento, né? Já no Brasil aconteceu o contrário, né? A música ganhou uma enorme popularidade ao entrar na trilha sonora internacional da novela Vale Tudo em 88. Ela embalava o romance entre Raquel, personagem de Regina Duarte, e Ivan, vivido pelo Antônio Fagundes, né? Tornando-se uma das canções internacionais mais tocadas no Brasil naquele ano. Baby Can I Hold You surge logo depois de uma música marcada por violência e tensão emocional. Então, quando o violão entra suave, é como se alguém finalmente abrisse espaço para uma conversa que ficou tempo demais presa na garganta. Sorry, forgive me, I love you são palavras que deveriam soar simples, mas que para muita gente parecem impossíveis de pronunciar. Mountains of Things mira de forma mais direta a cultura consumista dos anos 80. Aqui, Tracy desmonta a obsessão da época por status, luxo e acumulação. O eu lírico fala de uma vida confortável que provavelmente nunca vai alcançar, porque vai passar a existência inteira trabalhando para enriquecer outra pessoa. Enquanto imagina esse paraíso de facilidades, começa a sonhar com montanhas de coisas. Carros caros, roupas luxuosas, peles arrastando pelo chão, empregados à disposição. Tracy desmonta a fantasia de que acumular acima das próprias necessidades representa sucesso universal, porque no fundo esse sonho vendido pela cultura capitalista pode até prometer liberdade, mas frequentemente termina produzindo ansiedade, dependência e isolamento. Em She's Got Her Ticket, a Tracy Chapman mergulha numa atmosfera inspirada pelo reggae para falar sobre fuga, liberdade e resistência. A música carrega aquela mesma vontade de escapar presente em Fast Car, mas agora atravessada por uma consciência social ainda mais explícita. É como se o desejo de partir deixasse de ser apenas pessoal e passasse a ser também político. A letra acompanha uma jovem que decidiu pegar o seu ticket e simplesmente ir embora. A personagem está cansada do ódio, da corrupção, da desigualdade, da sensação constante de sufocamento. Num mundo que parece não reservar espaço para alguém como ela, permanecer já não faz sentido. Talvez fugir seja, na verdade, a única maneira de sobreviver sem perder a própria identidade.
She's got her ticket, I think she gonna use it. Se até aqui o disco parecia organizar cada assunto em seu próprio espaço, em Why, tudo aquilo que vinha espalhado pelo disco começa a se encontrar. O resultado é uma faixa pesada, inquieta e carregada daquela sensação de cansaço de quem está olhando para o mundo cheio de desigualdade, violência, abandono e solidão, sem conseguir mais fingir que isso tudo é normal. E mesmo sendo uma música pesada, ainda existe ali uma esperança persistente, quase inocente, que insiste em sobreviver no meio do caos. A Tracy começa a fazer perguntas que parecem simples demais para a humanidade ainda não ter resolvido. Por que ainda existe gente passando fome num mundo cheio de comida? Por que tanta gente continua vivendo sozinha? Por que armas ganham nomes ligados à paz? E talvez a pergunta mais dolorosa de todas, né? Por que uma mulher ainda não consegue se sentir segura nem dentro da própria casa? Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. For My Lover chega como aquele momento em que a Tracy Chapman aproxima a câmera e volta o olhar para o íntimo. Em Fast Car, por exemplo, o parceiro da protagonista nunca é claramente identificado, né? E aqui um dos poucos marcadores explícitos aparece no verso Deep in this love no man can shake. Para muitos ouvintes, isso abre espaço para uma interpretação homoafetiva, né, possível aí dentro do álbum. For My Lover cresce devagar, sem explosão dramática, como sentimentos que vão se acumulando até ocupar tudo. A narradora fala sobre passar 2 semanas presa, mentir para psiquiatras, pagar fianças absurdas. Não existe idealização romântica aqui, né? O que a Tracy retrata é o amor em sua forma mais contraditória. Entrega, obsessão, sacrifício e necessidade emocional misturados até o ponto em que já não dá mais para separar uma coisa da outra. Things we won't do for love. If Not Now traz um arranjo simples. Violão, baixo, piano e bateria. A música cria uma sensação de urgência suave, como alguém tentando lembrar que a vida está acontecendo agora e não depois. Aqui o tema é o amor vivido no presente, sobre como promessas jogadas para algum dia perdem sentido quando não vêm acompanhadas da presença real. Um sentimento adiado indefinidamente acaba se tornando quase uma ausência. Tracy questiona o hábito humano de empurrar tudo para depois, lembrando que o amor talvez seja uma das poucas experiências realmente livres que ainda restam. Mas liberdade também exige escolha. É quase se fosse uma procrastinação amorosa, né? If not now. For You encerra o álbum mostrando exatamente por que Tracy Chapman sempre ocupou um lugar tão singular entre os artistas que surgiram no fim dos anos 80. Depois de tantas músicas falando sobre desigualdade, violência, abandono, injustiça social, ela termina lembrando que no fundo tudo continua girando em torno de algo profundamente humano, a necessidade de amar e ser amado. É isso que move quase todas as pessoas retratadas ao longo do disco. A Tracy Chapman termina o disco segurando aquilo que ainda resta, quando todo o resto falha, a possibilidade de conexão humana. No words to say, no words to convey. 3 semanas depois do lançamento, o álbum já aparecia nas paradas. E depois da apresentação histórica em Wembley, tudo mudou de escala. O disco virou uma avalanche silenciosa. Certificações de ouro, platina, primeiro lugar na Billboard e ao longo dos anos mais de 20 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Era só uma voz, um violão e uma coleção de verdades difíceis de ignorar. E talvez seja, no fim das contas, o maior legado deixado pela Tracy Chapman. Provar que algumas músicas não precisam gritar para mudar a vida das pessoas. Às vezes basta um sussurro atravessando o barulho do mundo. É isso então! Nossa, que vídeo forte, né? Que narrativa forte, que álbum que toca em questões, né, tão necessárias naquele fim dos anos 80 e tão necessárias hoje em dia
infelizmente. Um álbum importante. Quero saber como é que bateu o álbum aí pra você, da Tracy Chapman. Se você ficou restrito lá a Baby Can I Hold You, que tocava na novela, ou se você chegou a ouvir esse disco, se Fast Car, né, que foi outro grande sucesso, te tocou, se você já tinha parado pra pensar nessas mensagens todas, vamos bater papo sobre esse disco da Tracy Chapman, tá? É isso aí. Que o Gui gosta bastante, né, Gui? Eu gosto muito, é um disco que eu descobri há uns anos por causa de Baby Can I Hold You, e aí nunca parei de ouvir, gosto de todas as músicas. Pois é, você sabe que eu sou mais fã de música brasileira, né? Mas enfim, esse disco realmente tem um valor aí importantíssimo e a gente contou tudo aqui, dissecou tudo pra vocês. Deixa aí nos comentários, tá? O que você pensa sobre isso, se você curtiu o vídeo. E deixa aquele joinha também pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem muita galera chegando agora no canal, tem muita coisa aí pra vocês curtirem. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo da Vinilteca. Isso aí, a gente segue aqui comemorando os 10 anos da Vinilteca. 2026 ainda tem muita coisa pra acontecer e a gente espera você sempre, tá? Obrigado pela companhia, beijão, valeu, tchau!